Buenas, time, beleza? Vamos continuar com os monólogos, né? Semana passada eu fui gravar esse vídeo aqui para vocês, mas eu vi que ele ia acabar ficando muito longo, então eu resolvi tratar desse tema aqui em casa mesmo. Eu fui no parque fazer um vídeo sobre isso, mas eu vi que eram muitos tópicos a se falar. Desculpe se ele acabar ficando meio longo, mas o tema dele é interessante. Eu quero tratar sobre o assunto de como, ou até mesmo por que, adquirir uma propriedade rural. Tem N motivos, né? O Bill Gates, um dos maiores milionários do mundo, eu acho que eu trataria dele como o maior milionário, porque além de ter dinheiro, né, não basta você só ter dinheiro para ser milionário, você tem que saber manter, né? Você tem que saber manter esse dinheiro. E o Bill Gates mantém esse dinheiro desde a década de 80, 1990, 1988. Os outros milionários estão aí o quê? Depois de 2000. Ou seja, o maior milionário que eu conheço é Bill Gates. Faz 40 anos que o cara é bilionário e acho que ele é o bilionário mais experiente que tem, né? Ele fala da frase, né? De quem, hoje em dia, né? Ele não é que fala da frase, né? Ele fala é, no tema, né? De que hoje em dia quem tem terra tem riquezas, né? Ele é um dos proprietários de terra dos norte-americanos, né? Nos Estados Unidos, com o maior número de propriedades rurais de lá. Acho que um dos que mais tem, né? Eu acho que ele não é o maior proprietário de terras, mas ele é um dos maiores, né? Lá nos Estados Unidos. Fazendas, áreas rurais, florestas nativas. Inclusive, ele tem um centro de pesquisa, né? Voltado para fitoterapias, vacinas, e tudo usando recursos naturais, né? Se é da terra dele, eu não sei, se é dos meios, dos lugares que ele possui matas, né? Não sei. Acho que não, porque é floresta do mundo inteiro, inclusive ele deve ter aqui na Amazônia, não descarta essa possibilidade, mas enfim, o tema não é só sobre isso. Ele provavelmente usa as terras deles para pesquisa, mas também deve usar de outros lugares também. E por que que eu quero dizer isso? Quem tem terra hoje não é que tem só pesquisa. Quem tem uma propriedade rural hoje tem vida. E eu não digo isso só pelo alimento, né? Eu não digo isso porque o cara tem uma fazenda lá no Mato Grosso com 1.000 alqueires e ele planta soja, planta milho, planta algodão, enfim, cria boi, enfim, não sei, não é isso que eu estou querendo dizer. Você não precisa ter uma propriedade rural de 1.000 alqueires. Isso se tratando de alqueires, né? O que que é o alqueire? São 2,5 hectares, né? Cada alqueire tem 2,42 hectares, né? Vamos dizer assim. Então, o alqueire ele é maior e o hectare é menor. Pequenas propriedades a gente costuma medir em hectares, né? 2, 3, 4, 5 hectares. E passou de 2,5 hectares, né? Bem dizer, a gente começa a chamar de alqueire. 2 alqueires, ou seja, tem 5 hectares, 10 alqueires, tem 24 hectares. Né? Então, não, né, só pulando um pouco dessa parte, só ensinamento, né? Vamos seguir para o que interessa. Por que que vale a pena você ter uma propriedade rural? Pode ser pequena mesmo, né? Quando você se trata, que nem eu estava falando, quando se trata de uma propriedade grande, isso tem a ver com empresa. Você cria uma empresa e aquilo é um negócio. Você tem a sede da fazenda, obviamente, porque quando a pessoa compra uma fazenda de 1.000 alqueires, essa fazenda possui uma sede, onde fica a casa com os quartos, o galpão, o paiol, tudo, né, o barracão, tudo da fazenda fica ali, né, na maioria das vezes, claro que existem fazendas muito grandes, que acabam tendo cidades no meio, né, para que os funcionários possam residir lá, morar lá, e daí ela tem escola, farmácia, tem um mercadinho, um barzinho e tal, enfim, ela tem uma mini cidade dentro de tão grande que ela é. Mas ela passa a ser uma empresa, e aquela cidade é do proprietário da fazenda. As casas que ali possuem, o proprietário da fazenda é dono. Você até pode comprar uma casa de fora, né? Pessoa que reside ali, trabalha na fazenda, compra uma casa de fora, daquelas que montam ou desmontam, casas montáveis, né, vamos chamar assim, mas o terreno ali é do proprietário da fazenda. Ele cede aquilo ali por um contrato de comodato, talvez, ou cobra aluguel, enfim, mas daí seria caracterizado trabalho escravo, né? Mas ele oferece o lugar ali para o funcionário morar, mas que o funcionário trabalha ali. Isso eu estou falando de fazendas muito alqueires, né?
é um negócio, é uma empresa, você não está falando ali de uma pessoa, você está falando às vezes de muitos sócios, 3, 4, 5 sócios que tem várias fazendas dessas. Mas aí o cara planta 600 alqueires aqui, 1.500 alqueires ali, 900 alqueires lá. Então o cara não tem uma fazenda só. São vários sócios, então cada um tem o seu lugar de plantio diferente e juntos eles têm aquele ali em sociedade, né? Eu estou falando aqui nesse vídeo para pessoas comuns, né? Meros mortais, reles public, que nem nós. Tinha um professor que falava reles public ignária, né? Que somos nós, o- a sociedade ignorante, né? E a gente gostaria de comprar uma terra com 5, 7, 10 hectares, às vezes maior, um pouquinho menor, mas acredite, quanto maior, mais trabalho, mais burocracia e mais custo, né? Quanto maior a tua terra, além do custo de você adquirir, da aquisição, você tem o custo de manutenção, de manejo, de imposto, enfim, de tudo, né? Tratando sobre terras pequenas, né? Pequenas propriedades que você possa comprar para montar o seu ranchinho, seu sítio, seu cafofo. Eu tenho que tratar que eu fiz um- uns tópicos aqui, né, no meu celular aqui, é, apenas sobre documentação, né? Coisas que eu sei que ocorre quando você compra uma propriedade rural. E aqui eu vou falar o resto mais do que na prática mesmo, né? Do que eu vejo na prática. Então, você tem dois tipos de propriedade rural, resumidamente falando, né? De uma forma bem resumida. Uma delas é a propriedade com documento e a propriedade sem documento, certo? Por que eu estou dizendo isso? Documentação de documentação mesmo, do proprietário da terra. Se você for comprar essa área, áreas rurais, diferente de áreas urbanas, como é que você faz para transferir um imóvel, né? Um apartamento, né? Eu moro aqui nesse apartamento, esse apartamento foi construído, o proprietário dele era a construtora, eu fui no cartório, a gente fez todo o trâmite ali no cartório, tive que pagar ITBI e abrir uma matrícula. Ele abriu uma matrícula, né? Na hora que ele vai lá para vender o imóvel, ele abre uma matrícula, paga a taxa disso. Já existia uma matrícula desse terreno, né? Aí ele abriu várias outras diferentes, né? Cada apartamento com seu número, além daquela que já existia. Aí ele vende a matrícula. Você paga o ITBI para transferência de bens da matrícula. O ITBI é a transmissão de bens imóveis, né? Imposto de transmissão de bens imóveis. E o ITBI você paga para o governo, não tem parcelamento, beleza. Você paga 4% aqui no município que eu moro, é 4% do valor do imóvel. A gente declara o valor do imóvel que a gente pagou e o ITBI vem em cima disso. Propriedade rural é a mesma coisa em questão de imposto. Você compra lá, você paga 500 mil, 400 mil, 1 milhão na propriedade que você está adquirindo e essa taxa, essa alíquota, né, de 4%, 3%, 5%, depende do município que você mora, essa taxa você paga no cartório para fazer a transferência. Não faz transferência sem isso, certo? Só que assim, propriedades rurais possuem outros documentos além destes, né? Além do ITBI que você tem que pagar, além de matrícula, né, do imóvel. Por exemplo, você tem uma propriedade rural, você tem que ter o CAR dessa propriedade, que é o Cadastro Ambiental Rural. Para fazer esse CAR, você precisa de uma empresa de engenharia florestal ou agrônomos, enfim, pessoas que lidam com o meio ambiente, lidam com a parte do agro, assim vamos dizer, né? Toda a parte do agro, desde o meio ambiente até a agronomia, enfim, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos e todos, afim, todo esse Acapulco, todo esse conjunto de meio ambiente aí, você contrata uma empresa terceirizada e ela faz isso para você. Ou você pode fazer por conta, mas daí é um pouco mais burocrático, você tem que ir atrás de taxas do INCRA, você tem que ir atrás. Essas empresas já têm conhecidos, colegas ali e tal, então fica muito mais fácil, né? Eles já têm as taxas certinhas para onde, para quem, quanto pagar.
Então é muito mais fácil. Você contrata e não é uma coisa cara. Por exemplo, numa área aí de 10 hectares, os caras cobram em torno aí de milão, R$ 900. Depende da empresa, depende do município, né? Então, vai até entre 800 a R$ 1.500 uma terra aí de 10 hectares, aí bem dizer falando, tá? Tá. É a taxa que eles cobram, né, para fazer tudo. Eles têm que ir na área, fazer medição, eles vão com o GPS, ver as divisas. É nessa hora que o pessoal anda nas divisas, vê se as divisas estão corretas e tal, daí faz todo, eles jogam um sistema de computação. Cada estado tem o seu CAR, né? Cada estado, o estado do Paraná tem um, Santa Catarina tem outro. Então, o estado tem aquele sistema próprio e naquele sistema eles pegam aqueles documentos que eles fizeram com o GPS e jogam em cima do mapa do sistema do estado público para bater as informações. Se essa área já tiver um CAR registrado, esse outro CAR pode ser uma atualização e ele possa já protocolar essa atualização em cima, vai ficar até um pouco mais barato. Mas na maioria das vezes não tem, né? Na maioria das vezes a pessoa já sabe se tem ou não CAR, né? Então é um pouco mais chato. Às vezes tem município que o CAR se sobrepõe, né? Você tem o CAR desse aqui e o vizinho dele vai fazer um CAR. Em vez da divisa bater certinho, às vezes a divisa está uma em cima da outra, ou passa assim, ou passa assim, ou passa certinho, reto uma na outra, ou cruzam duas assim, às vezes tem duas sobreposições uma na outra. Isso não poderia acontecer, mas a gente sabe que acontece, não é uma coisa assim muito certinha, porque o CAR depende muito de propriedades lá de 1960, 50, que foram adquiridas através de posses, né? Então, você fala que a tua divisa é o rio e o teu vizinho fala que a divisa é o abacateiro, por exemplo. Nunca vai saber onde é que é certinho, então às vezes o CAR se sobrepõe um no outro, às vezes não é pouco, às vezes ele entra ali 100, 150 metros dentro da divisa um do outro. É um pouco chato, mas isso acontece. É claro que daí vai aquela questão do bom senso. Se der um problema judicial, aí a gente tem que resolver em juízo. Mas, caso contrário, geralmente vai de bom senso, um vizinho aceita o outro e tal, e assim vai se conversando e vai seguindo a vida, né? Mas fazer o quê? Não sou eu que decidi assim, ou é assim que acontece, né? Não fui eu, né, no caso. Outro documento, você tem que ir atrás, se a tua terra for de posse, que nem eu falei, em 1950, 60, se os teus pais adquiriram essa terra lá atrás, em 1950, 60, teu tio, teu pai, teu avô, não sei, você tem que ir atrás do documento do INCRA. O que é o documento do INCRA? É o INCRA autorizando você a residir ou ter a propriedade daquele lugar, ter a propriedade daquela área rural. Se a tua área não for de município, né, se a tua área não tiver, não for de IPTU, às vezes muitas áreas rurais já pertencem ao município, à parte urbana do município, e você precisa pagar IPTU. Nesse caso, você não precisa ir atrás do INCRA. Por exemplo, aqui do lado onde eu moro, aqui, região rural de Piraquara, que faz divisa aqui com São José dos Pinhais, né, região metropolitana de Curitiba, tem uma área aí que você garante, se você for lá, você garante que é uma região de chácara, é uma região rural, mas é IPTU. Então você não precisa do INCRA para puxar a documentação numa área daquela se ela for de posse, né? Você vai atrás dos documentos urbanos legais ali necessários de cada município. Enfim, vamos seguindo. E você precisa ir atrás desse documento do INCRA de 30, 40, 50 anos atrás. É um pouco chato de tirar, porque você vai ter que ir em cartório, você vai ter que ir no INCRA, você vai ter que ir nas secretarias do meio ambiente, em um monte de lugar, levar a documentação antiga, buscar a documentação antiga, vai ser um pouco mais chato, mas você vai ter que ir atrás e tal, beleza. É possível fazer. Talvez você contrate até uma empresa, um escritório de advocacia especializado nisso, ou um escritório de engenharia florestal também faz esse serviço, né? Mas enfim. E aí você tem N outros documentos, dependendo do tamanho da tua área, né? Por exemplo, se a tua área for de 50 hectares ou mais, você tem a obrigação de fazer o georreferenciamento dessa área. Isso é legislação federal, tá? Você tem a obrigação de fazer o georreferenciamento. O que é o georreferenciamento? É você fazer toda a divisa da tua área, percorrer toda a divisa dos 50 hectares ou mais, se a tua área for de
400 hectares, 200 hectares, 150 hectares ou 52 hectares, você obrigatoriamente vai ter que percorrer em torno da tua área, nas divisas, se for córrego, rio, mata, morro, você vai ter que andar essas divisas, vai ter que tirar fotos com GPS. Tirar foto geralmente já tem os marcos, né? Já tem um marco de divisa que geralmente é um conezinho de cimento, ou uma marcação de cimento, ou uma plaquetinha. Às vezes eles deixam uma plaquetinha lá antiga, mas está lá. E de alguma forma tem um marco ali, tá? Ou você vê através do documento, na documentação desse terreno, dessa propriedade, você vê lá certinho, os graus certinho, que vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá. E ali ele mostra os lugares certinho e você vai tirando foto com o GPS. E aí, depois que você tirar as fotos com o GPS, marcar toda a divisa ali, você vai no cartório, protocola essas fotos, esses documentos, você vai num cartório redigir isso daí numa escritura pública, né, no caso, você vai num cartório daquele município que você fez, ou do teu, enfim, diferente de qual seja, faz uma escritura pública disso, pega essa escritura pública e leva ela no cartório de registro de imóveis daquele município e averba isso no registro de imóveis. No registro de imóveis acima de 50 hectares, tá? Se a propriedade é acima disso. O cartório de registro de imóveis vai pegar esse documento e vai fazer uma nova matrícula daquela propriedade. Ou seja, se a propriedade antes era 1010, essa matrícula agora vai virar 2312. Entendeu? Uma matrícula nova, atualizada, porque você fez o georreferenciamento. O georreferenciamento hoje ele está sendo feito 2023, né? Começou agora 2021, 2020, 2021 começou a ser feito novos georreferenciamento. O cartório começou a exigir isso daí para a questão de atualização dos imóveis que tinham sido feitos lá na reforma agrária, em 1978, certo? Naquela antiga reforma agrária, antes da Constituição Federal, que é de 1988, né? A reforma agrária é de 78, e os imóveis naquela época foram atualizados, né? Atualizados para a época. Só que agora já fazem 50 anos, certo? Então, estão pegando todos esses imóveis, então, um senhorzinho comprou lá quando ele tinha 20 anos, faz 50 anos, hoje ele com 70, 80, ele faleceu ou já está mais senhorzinho e está transferindo essa terra, essa propriedade, está vendendo. O cara comprou essa fazenda lá atrás, em 78, 75, 76, e hoje, por algum motivo, os filhos herdaram isso e precisam vender ou vão dividir os bens entre os filhos, e os cartórios estão exigindo uma nova documentação, uma nova matrícula, um georreferenciamento, para garantir que os limites da fazenda ou da propriedade rural, do sítio, da chácara, estejam corretos. Às vezes, em 50 anos, né, o rio às vezes muda o curso, ou você ou teu pai, né, por 50 anos morando ali, começou escavando um barranco aqui e de repente quando foi ver o barranco alterou o curso do rio, entende? Então agora a tua propriedade está um pouco maior para lá, um pouco menor para cá, as divisas mudaram, né? Enfim, o teu vizinho vendeu e o novo proprietário fez um córrego ali logo na divisa, então ali você tem um córrego, uma mata ciliar, então tudo precisa ser atualizado, né? É. Agora, abaixo de 50 hectares, você não tem a necessidade disso, né? Você não tem a necessidade de fazer isso. E esse georreferenciamento, ele é exigido, ele é obrigatório na transferência, para você mudar a titularidade desse bem, né? No caso, quando você for pagar o ITBI, né, quando você for no cartório de registro de imóveis, averbar a escritura de compra e venda, você comprou a fazenda. Você foi no cartório fazer uma escritura de compra e venda. Escritura pública de compra e venda, né? Você precisa disso para registrar o teu imóvel. Só se transmite bens por escritura pública, né? Então você fez uma escritura pública de compra e venda de uma fazenda, ou de doação, no caso que fosse um ITCMD, e vai averbar essa escritura no CRI, né? No cartório de registro de imóveis. Nesse momento, se o cartorário olhar ali e ver que é uma fazenda acima de 50 hectares, ele vai te exigir o georreferenciamento. Abaixo disso, ele só vai pegar a escritura de compra e venda ou de doação e vai falar, beleza, o ITBI é tanto, ou o ITCMD é tanto. Geralmente, ITCMD é no caso de doação, né? No caso de doação, morte, né? Por herança ou por doação, de qualquer forma. E o ITBI é entre vivos, né? Eu vendi a fazenda para você e você comprou, vai ter que fazer o ITBI.
É um pouco chato isso que eu estou explicando, por isso que eu estou passando bem puladão em cima disso, porque é burocracia, tá? Eu explicaria melhor num outro vídeo, mas eu estou explicando aqui para pular rápido, tá? E daí ele vai olhar, ó, acima de 50 hectares você precisa desse georreferenciamento para fazer uma nova matrícula. Tudo bem, você vai atrás disso, procura uma empresa dessa de engenharia florestal, ou tem pessoas que fazem consultoria rural, fazem isso muito bem, né? Não precisa ser engenheiro florestal para fazer isso, mas são pessoas que trabalham com consultoria rural, tá? Próximo ponto, né? Pode falar. É sobre, eu anotei aqui os tópicos aqui. É sobre morros, encostas, né? Mata ciliar, morros com muito aclive, pouco aclive nem tanto, mas muito aclive dá interferência na tua área rural. N motivos, né? Por conta do sol, por conta de erosão, por conta de água. A água corre o seu curso natural, ela sempre busca o seu curso natural. Por conta de tipo de terreno que você tem acidentado, não poder plantar tal coisa ou determinada coisa que você queira. Os morros geralmente dizem se a tua terra vai ser mais argilosa ou menos argilosa. Regiões de morros, né? Na parte do morro em si, né? Eu não sou agrônomo, não sou geólogo, mas eu garanto para vocês que é assim que funciona. Na parte do morro em si, do morro, as terras são mais argilosas, são mais arenosas, e na parte de valas, né, aonde os morros escorrem, aonde sedimenta todo o material da água, das chuvas, dos rios que foram trazendo, que foram sendo trazidos para lá, na parte baixio dos morros, dos vales, as terras são mais argilosas, então depende muito do que você vai plantar. Se você comprou uma área na serra, onde tem muito morro, onde é morro, por exemplo, você precisa buscar plantas, né? Se você for trabalhar com isso ou for querer plantar um pomar para você, plantas que cresçam em áreas mais arenosas. Agora, se você já está próximo do fim da Serra do Mar ou num planalto que não tem nada, planalto não, mas digo, né, num vale onde tinha um planalto, por exemplo, você precisa plantar plantas, né? Plantar coisas que cresçam em terras mais argilosas, com mais água, né? Bananeiras, palmitos e coisas do gênero. Agora, tem que estudar muito isso. Eu não estou falando, não quero ser a pessoa que vai causar isso para você, mas procura alguém que saiba, né? Um agrônomo poderia falar melhor para você sobre isso. Só que você tem que saber, tá? E além disso, você tem que saber que a legislação ambiental da tua região, de onde você está, não só do teu estado, mas a legislação federal, regional no caso, né? Por exemplo, eu estou aqui na Mata Atlântica, né? Eu, se for plantar, eu preciso plantar algo que, se eu for trabalhar com a terra, né? Eu preciso trabalhar com ela de acordo com a legislação da Mata Atlântica. Por exemplo, morros acidentados acima de 60 graus, né, com 60 graus de angulação, eu não posso desmatar. Eu não posso tirar nada. Desmatar, eu digo aquela restinga, né, não mata, né, não floresta. Eu digo aquele capinzão que cresce, assim, que é mata média, né, no caso, aquela mata média, aquele capim aí que fica até uns 3, 4 metros de altura, nem isso, até um pouquinho mais baixo, né, uns 2, 3 metros de altura. Eu não posso retirar por completo, né? Eu vou fazer ali um bananal, por exemplo. Eu não posso tirar aquele mato e fazer o bananal. Eu tenho que manter. Então eu tenho que fazer o bananal mais para baixo, fora daquela área de morro. Então isso interfere muito. Se tu for comprar uma área, eles estão te vendendo uma área de 34 hectares, mas ela fica numa pirambeira do morro, assim, ó. Você fala, poxa, aqui é possível plantar. Só que você não pode tirar um pé de canela dali, porque senão o IBAMA, o iate, ó, se pega. E, além disso, se o morro tiver 100 metros para cima, você também não pode desmatar. Você não pode desmatar o topo dele se ele tiver 100 metros para cima. Você só pode desmatar uma faixa embaixo, certo? Então, você não, justamente para não dar erosão, né? É até bom para quem compra terra não poder desmatar tudo, porque já pensou se você desmatar um morro enorme, de repente aquele morro vira água e vir para baixo? Você morre, tá? Mas não é o caso, a gente sabe disso já, né? Vamos falar um pouco aqui também sobre a porcentagem da área nativa, né? Nos rios e córregos, né? Mata, ciliar e tudo mais, né? É, região de córregos, eu não sei se é isso em todo o Brasil, tá? Não sei se é isso na floresta amazônica também. Mas aqui na Mata Atlântica, é onde eu conheço mais na prática, quando você faz um córrego, um dreno na tua área, na tua fazenda, na tua chácara, você tem um dreno. Não foi você que fez, mas você tem um dreno ali. Virou um córrego.
Esse dreno, 10 metros para cada lado, você não pode desmatar. Tem que ser mata nativa. Tá? Você pode até plantar em mata ciliar. Você roça, né? Você pode roçar embaixo. E você pode plantar alguma coisa ali que cresça na sombra. Como, por exemplo, a babosa, você pode plantar ali. Você pode explorar aquela área sem desmatá-la, né? Você pode plantar alguma coisa ali que você sabe que cresce, mesmo na sombra, uma bananeira ou algo do gênero, mas sem você afetar, sem você desmatar ela. Você pode fazer o que chama-se hoje de agrofloresta, né? Isso você pode trabalhar ali, você pode tirar uma renda com isso, se a tua área for pequena, mas você não pode tirar tudo. Aí, é, se você tem um rio grande que passa na tua propriedade, você tem que respeitar 20 metros para cada lado. Ou seja, córregos são 10 e rios são. Nossa, perdão, caiu uma pipoca aqui. E rios são 20 para cada lado. Ou seja, você tem 40 metros, né? Desconsidera o rio. Se o rio tiver 2, você tem 42 metros daquela área que você não pode mexer, não pode tirar, não pode é, danificar, né? E se você tem. Né, isso a gente chama de mata ciliar, né? E se você tem lagos, lagoas, aí tudo bem, você pode danificar em volta, danificar, né? Eu digo, você pode trabalhar em volta, desde que você não cause assoreamento, né, dessas lagoas, né? Por exemplo, você não pode trabalhar nelas um garimpo, por exemplo. Um garimpo seria um garimpo ilegal, né? Você não pode porque o garimpo vai assorear aquela área, né? Enfim, né, vamos continuar um pouco para não ficar tão longo. É, Aí nesse tópico que eu escrevi aqui, eu já comecei a tratar um pouco sobre o que você deve fazer para adquirir essa área, né? Então a gente está falando aí de uma área de 10 hectares, né? Vamos tornar isso, contextualizar isso, né? Você está negociando com uma pessoa aí, 10 hectares, 500 mil reais, a pessoa está tentando te vender, tentando negociar com você, e você tem os 500 mil reais, você tem 600 mil reais para gastar numa área. Às vezes é uma área que tem uma lagoa, é uma área que a pessoa que quer te vender já disse que boa parte dela é produtível. Então você tem ali 6 hectares que você pode produzir, né? Fazer plantação do que você quiser. E tem uma casa boa, 4 quartos, 3 banheiros, enfim, é uma área que é boa. Tá aí 600 mil reais. Você tem esse dinheiro, você quer investir. Você simplesmente fala por aí com ele por telefone, ele te mostra a foto dessa área, e você vê que realmente é uma área grande, tem lugar para você criar bicho, carneiro, cavalo, boi, e você aceita dar um sinal no negócio. Você vai lá e dá 200 mil, 300 mil reais, metade do valor, para garantir o negócio para que ele não venda para mais ninguém, certo? Ou às vezes é uma área mais cara, que tem uma casa grande, um lago, uma piscina enorme, aí está avaliada em 2 milhões. E você, para não perder o negócio, vai lá e dá 900 mil. Porra! Só que você não andou na área, você não foi lá, você não se destinou a sair da sua casa, da sua cidade, aí para essa cidade vizinha onde você está comprando a área e ver a área. Você viu fotos, você viu no mapa, você jogou no Google e viu lá que ela realmente tem a delimitação certinha, passa o rio do lado, como o cara falou, mas você não foi andar. Você precisa levar algumas coisas em consideração quando você compra uma área rural. Se tem água, e quanto de água tem, porque muita água também não é muito bom, não. Pouca água não vai te ajudar em muita coisa, não. Você precisa de água na área rural. Por quê? Porque quem compra uma área rural preza pela autossuficiência. Você não vai comprar uma área rural para você ficar dependente do Estado para sempre, tá? Você precisa de uma dependência, questão de luz, iluminação, né? Questão de e olhe lá ainda, porque você pode produzir tua energia na própria área rural, na tua própria chácara, dependendo do quão abundante for a tua água. Você precisa aí de serviços públicos como coleta de lixo ou coisas do gênero. Né? Mas você não quer ser dependente do serviço público com água, luz, energia. Se fosse para isso, você morava na cidade, né? Alimentação, tudo. Se fosse disso, você dependia da cidade. Se você for querer plantar uma horta tua para ter o alimento próprio, plantar batata, milho,
alface, feijão, arroz, enfim, o que você quiser comer, você vai precisar irrigar tudo isso. E irrigar tudo isso, dependendo da água da prefeitura, dependendo da água do estado, custa caro. Bem no fim, você vai gastar aí 50, 70, 100 mil litros de água no mês e isso vai sair muito caro do teu bolso. Você vai gastar alguns mil com água e vai ficar inviável. Era muito mais fácil você ter ido no mercado e comprado esse alimento, né? E aí você teve todo o trabalho de botar adubo, de esperar crescer, de cuidar de plantas daninhas, de animais que estavam comendo. Então você teve sócio no negócio e mesmo assim você pagou para tudo isso. Então você tem que pensar e levar em consideração o quanto de água você tem lá, certo? Você tem que andar na área e tem que ver se o CAR daquela área que você fez antes, quer ver? Ó, eu vou pegar aqui uma foto de um CAR de como que é um mapa. Eu tenho uma aqui, ó, de como que é um mapa de um CAR, certo? O mapa já pronto, né? Já feito, aonde você pode desmatar, aonde você pode tirar, onde é área nativa, onde não é, aonde tem rio, lago e rua. Isso aqui, ó, não sei se vai dar para ver direitinho aí. Aonde está claro é a área que você pode desmatar, certo? Onde é verde claro aqui, por exemplo, verde claro aqui e tudo. E aonde é verde escuro é uma área que você não pode matar, é nativa, certo? E aí no meio aqui, não vai dar para ver direito aqui, no meio tem pontos pretos, alguns pontinhos pretos. Por aqui tem uns pontinhos pretos e tal. Isso aí são nascentes. Geralmente elas estão no meio, né, das áreas verde escura, né? Onde tem verde escuro, geralmente são áreas de córrego, rios e nascentes, né, no caso. E em alguns lugares mostra se a área tiver ruas, né? Ruas e ramais, que a gente chama, né, de fazenda, vai demonstrar no CAR também, né? Então ela demonstra toda a parte onde você desmata, onde você pode desmatar. Ela tem divisa, né, os confrontantes, aqui ele mostra os confrontantes como é que é, né? Enfim, eu sei que está no celular, ficou um pouquinho ruim de ver, mas deu para ver ali que isso existe, isso é real, né? Então, é, vai estar delimitado ali no CAR, você vai pegar o documento, a pessoa tem toda essa documentação para você, ela só não tem o GEL, né? O georreferenciamento, né? Mas ela tá com o documento do INCRA, ela tá com a matrícula atualizada, ela tá com toda a documentação necessária. Você só precisa ir, fazer a escritura de compra e venda, levar no cartório, protocolar e pagar o ITBI. Porra, beleza. Então ali naquele mapa ele vai estar escrito nascente aqui, um córrego aqui, ligando as duas nascentes e saindo no rio e tal. Só que você não foi andar lá. E de repente você chega lá, depois de comprar, depois de gastar 2 milhões de reais, e vê que a nascente secou. E você não tem mais essa nascente. E aí você vai ter uma dor de cabeça para arrumar esse CAR, vai ter que fazer um novo. Você vai ter uma dor de cabeça de que você vai precisar buscar água em algum lugar, porque você confiava que tinha uma nascente ali e agora não tem. Você vai ter uma dor de cabeça de muita coisa, de problema, que você vai querer chegar no antigo dono e falar que não tem mais, e ele vai falar, olha, o problema é teu, eu disse que tinha uma nascente, mas fazia 10 anos que eu não ia lá olhar. Entendeu? Ele não tinha como saber. Então vai ficar um pouco mais difícil para você, né, no teu caso. Então você precisa andar nessa área, você precisa passar por ali, andar, olhar, ver o que que ela tem e o que não tem. De repente tem uma nascente nova e você nem sabia, nem tá isso no carro. Talvez você queira colocar, ou talvez não. Entende? Então é muito mais fácil você andar, ver onde tem mato. Ele diz que mais da metade da área é produtível. Aí você chega lá e já cresceu uma mata nativa onde ele fala que podia plantar. E aí você se depara com uma situação de que você não vai poder desmatar aquilo ali. E ele fala para você, não, pode desmatar, aqui tá tranquilo, de acordo com o cargo você pode tirar. E aí chega lá no final, é uma área de araucária. Ele plantou um monte de araucária ali. Ou o antigo dono, antes dele, plantou um monte de araucária. E ele fala que pode desmatar. E eu vou dizer, aqui no sul você não pode tirar um pé de araucária, senão brota 3 fiscal do IBAMA aqui, 2 do IAT ali para te prender. Eles fazem leilão para ver quem te prende primeiro. Então, são coisas que você tem que levar em consideração, ver que tipo de vegetação tem naquela área que dizem que pode desmatar, ver que tipo de aclive, declive você tem nessa área, se tem ou não tem água em abundância ou muita água em abundância também não é bom, você vai ter muito, a tua terra vai trabalhar demais com muita água,
significa que tem muito rio ali, dá muita enchente, né? Outra coisa, você tem que, além de qualificar os pontos d'água, você tem que subir eles, o rio, para ver as divisas e os vizinhos desse ponto d'água. Às vezes o teu vizinho está criando camarão ali e está sujando essa água não chega limpa para você. Então você tem que saber a qualidade dessa água. Às vezes ela vem com doença lá de cima porque o vizinho está criando algum tipo de peixe e está soltando a água direto no rio, no corrente. E aí você resolve fazer uma criação de peixe, chega ali e adoece todos os teus peixes, você resolve fazer uma aquicultura ali e pronto, morreu tudo. Você gastou 70 mil reais com um tanque de peixe lá para colocar uns peixes e pronto, morreu tudo. Você perdeu mais de 100 mil reais ali, na brincadeira, entendeu? Então, você tem que ver bem certinho o negócio, tem que andar na área e além da tua área você tem que andar além das divisas, claro que respeitando a autorização dos vizinhos, né? Você não vai entrar nas áreas alheias, por mais que não tenha cerca, seja divisa de mata, você não vai sair entrando porque a área não é sua, né? Não vai sair dando pitaco nas terras alheias, né, no caso. E, enfim, então você tem que levar toda essa documentação e toda essa burocracia em consideração, tá? Isso eu estou falando para você chegar a negociar a área, chegar a ponto de falar, tá aqui o sinal do negócio, entendeu? Então, tudo isso que eu falei para você é para você pensar em comprar uma área rural, pensar em comprar, negociar e ter uma barganha com o vendedor. Porque quer vender logo. Se tem documento, se não tem. Quem quer vender, precisa vender. Indiferente de quem quer comprar. Mas se você for comprar errado, quem paga mal, paga duas vezes, tá? Fiquem sabendo disso. Aí passou todo esse esquema, né? Passou toda essa fase, essas fases, né? Você viu documentação, você já andou na área, viu que a área é boa, tem abundância de água, você realmente pode usar, é uma área muito produtível, vai poder ganhar dinheiro com ela. Enfim, né? Viu que tem casa, é possível residir ali, morar ali, vai poder usar a terra, né? Aí vem outro problema. Outro problema é esse que eu falei, acabei de falar para vocês, né? Você comprou, pagou, começou a usar e você só usa final de semana. Quem tem área rural sabe. Quem mora, quem trabalha em área rural sabe. Para quem quer só morar, passar final de semana, casa de campo, quem tem dinheiro, né? Quer só morar, quer só residir ali no caso de um final de semana, férias e coisas e afins, 2 vezes por mês, sabe o quão trabalhoso é ter uma casa de campo, porque você precisa roçar, você precisa fazer manutenção na casa, calha, telhado, porta, piso que infiltra, é, terra que cede, estrada que vira barreiro para chegar, não é qualquer carro que chega, é cerca que cai, é morão de porteira que cai, que você tem que consertar, e aí a porteira emperra, não fecha, é animal que vara do teu vizinho que você plantou todo um jardim, uma horta bonita na tua casinha ali de final de semana para poder ter uma horta quando você for passar final de semana lá, mais 3, 4 vacas do vizinho pularam ali e acabaram com a tua horta. E aí, cara, é uma dor de cabeça. Então você precisa comprar uma área rural para fazer dela um ganha-pão, tá? Por menor que seja a tua área. 2 hectares, 3 hectares. Se você não gosta de trabalhar com gado de leite e ter uma área de 2 hectares, pense em ter pelo menos 5 vaquinhas de leite ali. O ruim da vaquinha de leite é que você de manhã e de tarde você vai ter que tirar leite. É um trabalho diário, você não tem Natal, férias, feriado, domingo, nada. Você vai ter que ir tirar leite. Mas se você não quer isso, pense em fazer galinheiros e vender ovo, e vender frango, galinha, ovo de corte, né? No caso, frango de corte, ou ovo galado, né? Pense em trabalhar com. Tem muita gente hoje vendendo pavão, avestruz, aves ornamentais, né? Que chama-se. Trabalhe com ovos galados de aves ornamentais, enfim, trabalhe com alguma coisa, tire um dinheiro dessa área para ela se pagar. Porque assim, ela dá muito trabalho. A área rural dá muito trabalho. Se tu precisar comprar uma roçadeira para roçar em torno da casa, que é uma área grande, você tem a casa ali, o espaço da casa é de 1 hectare. Casa no meio e terreno em volta, mas você vai ver ao todo aí dá 1 hectare de tamanho. 1 hectare é 100 por 100, né? Então você tem que roçar mais do que um campo de futebol por semana, porque a grama, o mato ali cresce. Se você deixar mato muito alto, vem cobra, vem sapo, vem aranha, vem inseto, vem todo tipo de bicho para dentro de casa. Então, se você deixar sempre limpo, sempre roçado em volta da casa,
pense em comprar uma roçadeira de faca, né? Uma roçadeira boa de faca, de disco, de corte, que seja a gasolina, você vai pagar aí uns 2.000. Numa boa, né? Numa boa. 1.800, 2.000 ou até mais, 3.000 reais, né? Às vezes você tem mais dinheiro para investir, vai lá e compra uma boa. E aí, uma 50 e poucas cilindradas, 63 cilindradas aí, uma bem boa, 3.000 reais. E aí, porra, você gastou 3.000 reais na chácara e ela não te dá R$ 1 de retorno. Só te dá prejuízo. E dor de cabeça, e aí você começa a perder a vontade de ir. Aí chega no mês, você vai 2 vezes no mês, final de semana tem que ficar trabalhando o final de semana inteiro. E não dá tempo de terminar. Aí você fala, semana que vem eu volto para arrumar. Semana que vem você volta para arrumar, tem mais 30 coisas para fazer. Semana que vem eu volto para arrumar. Chega uma hora que você se cansa e você quer vender aquela área a todo custo. E você pagou 600 mil reais nela, 2 milhões na área e vende por 1,5 milhão, vende por 300 mil só para se livrar da dor de cabeça. Entende? É um filho problemático que você vai adquirir com essa propriedade. Agora, se você ganhar dinheiro com ela, a roçadeira de 2.000 reais que você precisa comprar para roçar vai se tornar rentável, porque valeu a pena você comprar a roçadeira. Vai estar tirando lucro, você vai estar conseguindo plantar em torno da casa. Você fez uma roça de milho, você plantou meio hectare de milho, e com esse meio hectare de milho você está fazendo silagem para vender na região. O teu vizinho tem uma ensiladeira, você plantou o milho, ele te empresta ensiladeira, você faz silagem para ele, e o resto você dá metade do teu milho para ele, de silagem, 40% para ele, no aluguel da ensilhadeira, e os outros 60% você vende. E você ganhou aí 4.000 reais vendendo silagem. Já pagou os 2.000 reais da roçadeira e te sobrou 2.000 para você arrumar uma cerca, para você arrumar uma calha, para você arrumar qualquer coisa que ocorreu na chácara. Ou para te sobrar uns 2 contos. E você trabalhou com ela. E que trabalho que você teve? Plantou um milho de uma espécie boa, você pesquisou, você foi ver qual que era a melhor espécie, para a tua região inclusive, plantou um milho e jogou ali 500 reais de adubo na área inteira. Jogou um pouquinho de adubo, só para a área era boa, era fértil, a terra era fértil, e jogou uns 500 de adubo, gastou ali mais uns 500 de milho, gastou 1.000 na área e ganhou 4.000 reais. E ainda fez parceria com o teu vizinho. Entendeu? Que numa próxima, futura vez, se você plantar mais, pode ser uma boa parceria. Ele pode vir te emprestar ou te alugar em ensiladeira de novo. E você vai ter uma roça daí, em vez de meio hectare, de 3 hectares. Você achou um bom negócio e começou a fazer milho em silagem. E assim vai, né? Estou falando isso porque é, eu vejo muita gente se ferrando e querendo vender uma área rural muito bonita, uma área produtível, porque as pessoas não moram ali e fazem daquilo um refúgio, mas de refúgio passa a ser um pesadelo. Então, pensem bem antes de comprar uma área rural, porque área rural dá trabalho, dá prejuízo e além de toda essa parte burocrática que eu falei antes, além de toda essa fase dessa etapa de documentação, de andar na área, de ver que tipo de área que ela é, de pesquisar, aprender, ver que todo tipo de problema você pode ter. Se a pessoa for colocar na ponta do lápis tudo isso que eu estou falando, ela não compra uma área. Como é que Bill Gates, como eu falei no começo do vídeo, como é que o Bill Gates fala que quem tem terra tem vida? É difícil você aprender, você estudar tudo isso, você saber tudo isso. É muito difícil ir atrás disso, mas é gratificante. Depois que você planta uma roça de milho, começa a trabalhar com hortifruti, você planta um pomar de pitaia, na tua região cresce pitaia, por exemplo, e você começa a comer daquilo que você plantou, que você sabe de onde vem, você sabe o que você usou ali, você sabe do carinho, do suor e do amor que você deu naquelas plantas, naquele alimento, você é gratificante você não gastar comprando feijão, arroz, alface, tomate no mercado e tirando de graça da terra aquilo que antes na cidade você gastava milhões de reais no mercado por ano para sua família e agora vem de graça e você pode investir em outro lugar. E além de vir de graça, te dá um retorno, entende?
pode ser que te dê um retorno financeiro. Espero que dê, na verdade. Por menor que seja a tua área. Claro que para comprar uma área de 1 hectare, você vai gastar aí 200 mil, 300 mil. Se você comprar uma área de 7, 8 hectares, não vai subir 200 mil por hectare. Você vai pagar 500 mil. Entende? Então, pense bem, é uma área de 34 hectares, a pessoa vendendo por 600 mil reais. Tá barato. Se você for pensar da região, né? A região, né? Tem região que sim, tem região que não. Mas você fala, tá barato. Vou investigar por quê? Vai atrás de documento, veja o que você pode ou não fazer. Achou legal? Achou os documentos? Viu que está certinho? Não é uma área ruim de plantar, não é uma área ruim de cultivar nada. Sempre quis cultivar abelha. Pense se é uma região boa para cultivar abelha, apicultura, criar mel, produzir mel. Ou você vai fazer um pomar e precisa das abelhas. Então, são duas fontes de rendas que você tem. Você tem a apicultura, você falou com um amigo teu, produtor de mel, e ele falou que ali é legal produzir mel. Você coloca o mel e coloca um pomar. O pomar precisa das abelhas e as abelhas precisam do pomar. Você tem duas fontes de renda ali, porque agora você vai vender laranja. Na estação de laranja, você vai pegar toda essa tua laranja e vai vender no Ceasa da tua região. Né? Na Cebesp, se não me engano, como é que é de São Paulo lá? Ceagesc, Ceadesc, uma coisa assim, enfim. São Paulo eu não lembro agora o nome, mas tem um lugar específico lá que você vende fruta, verdura, né? Aqui no Paraná, aqui em Curitiba, é Ceasa. Então, você passou a ser produtor de laranja, de uma pessoa que trabalhava no escritório antes no meio da cidade, agora você produz laranja, cria abelha e tira duas fontes de renda. E tem um sossego enorme ali numa areazinha de 20 hectares, 15 hectares, 13 hectares que seja, enfim, não sei quanto, mas é possível fazer isso. Então você tem, dependendo do tamanho da tua área, você paga mais ou menos, né? E o imposto é referente a isso, o imposto sobe ou diminui, né? Mas no caso, o que eu quero dizer aqui é que você vai ter, quanto maior a tua área, maior o teu custo de produção e quanto menor o custo. Mas a rentabilidade é padrão, ela tem uma porcentagem X lá e pronto. Você plantou 10 hectares de milho, você vai receber R$ 1 milhão. Você plantou 1 hectare, você vai receber 100 mil, entendeu? É bem menos, né? É 100 mil não, né? Caso, milão, né, no caso. Mas eu digo, né, é padrão, ela segue uma progressão. Agora, o tamanho da área, não. Quanto maior for a área, mais barata ela vai ser. Se você pensar num contexto geral, né? Tem áreas aqui próximas de Curitiba, região de Guaratuba, que já é litoral, mas aqui mais um pouco próximo da serra, né? Não bem perto da praia. Região de Antonina, que tem um porto pequeno. Região de Morretes, né? Região Tagaçaba, ali, se não me engano, que é perto de Guaraqueçaba. Tem áreas ali de 40 hectares ali sendo negociadas a 300 mil, 400 mil reais. Entendeu? Então, são áreas produtíveis. Fica no meio da floresta amazônica, você vai ter muito morro na área, você vai ter rio, córrego, que é área de final de serra, né? Então, você tem muita água, você tem muita parte improdutível, no caso, que é mata nativa, mas são áreas produtíveis que você tem ali. E é bem rentável. Então, pensem bem antes de comprar a área rural, sabe? Reflitam um pouco sobre isso. E vejam bem os vizinhos, a região, pesquisem bastante sobre a região, além da legislação ambiental. Deem passadas, andem direto pela área, em volta da área, conheçam os vizinhos, conversem com os vizinhos, falem com os vizinhos, com as divisas, né? Tem vizinhos que às vezes você vai fazer um georreferenciamento de uma área de 60 hectares, por exemplo, que é acima de 50, né? 60 hectares que o vizinho não quer aceitar, que o vizinho não quer assinar esse georreferenciamento. Aí você vai te dar um problema, um pepino, uma dor de cabeça do caramba. Você vai ter que mover um processo específico para aquele vizinho, porque aquele vizinho é chato. Então ali você já sabe que a vizinhança não é lá a flor que se cheire, entende? Às vezes o cara cresceu, o pai dele cresceu ali, tinha aquela terra, ele cresceu ali, tinha aquela terra e fala que aquela divisa está errada. Então você sabe que ali você vai ter um sério problema futuramente, no presente e no futuro, né? Então saibam sobre a vizinhança, vejam a vizinhança, andem pela vizinhança, conversem com os vizinhos, levem pão para os vizinhos, levem a manteiga que o vizinho produziu na chácara, o pão de queijo que ele faz ali. A dona Teresa ainda faz carne na lata,
compre umas latas com ela, que às vezes ela vende. O fulaninho lá, o seu Jacir lá, produz porco, compre um porco com ele no final do ano, que é o teu vizinho, para conhecer o vizinho, vai pagar lá R$ 400 um porcão enorme, mas compra um porco, entende? Então assim vai, não tem nem onde pôr o porco ainda. Compra o porco dele, conversa com outro vizinho para que ele cuide ali, você dá quando você matar o porco, você dá um pedaço para ele. E assim vai indo, vai conversando, vai fazendo parceria. Justamente para conhecer. A área rural não é que nem comprar um apartamento. Não é que nem comprar um. Não é que nem ir numa entrevista de emprego porque você quer trabalhar na empresa. A área rural é um filho que você está tendo que não nasceu de você. Ou até, e é um filho adolescente, é um filho problemático. A área rural, ela não quer que você compre ela. Nenhuma área quer que você compre ela. Elas são como um cavalo chucro. Você chegando ali, vai ter que domar. Às vezes mais fácil e às vezes mais difícil, tá? Esse vídeo ficou um pouco longo, bem longo, já está com 50 minutos. Eu espero que você tenha assistido até o final. As coisas que eu falei aqui não foram assim de grande ajuda, mas para quem nunca teve uma área rural, vai pelo menos se familiarizar. E claro que eu não falei sobre pastagem, sobre criação de bicho, que tipo de bicho, até porque isso não tem nada a ver, né? Tem a ver, mas isso fica para um outro vídeo. Mas se eu ajudei pelo menos alguém, como eu sempre falo nos vídeos, fico feliz, tá? E uma boa semana pra gente. Fiquem tranquilos.